Tá chegando, se encaminhando aí para o fim de 2021, já faz alguns dias, uns bons dias, que o Congresso Nacional deu aval para a sequência da desoneração dos setores mais importantes da economia brasileira, os setores que mais empregam. O presidente Jair Bolsonaro falou que ia sancionar o mais rápido possível essa questão para que as empresas pudessem se planejar para o ano que vem, mas até agora nada, e o prazo está acabando, Natália. E agora, hein? Pois é, Cris, o presidente disse que ia funcionar o mais rápido possível, mas essa velocidade dele aí, essa falta de velocidade, a gente pode dizer aí, por parte do chefe do executivo, está até incomodando os empresários. A gente vale fazer uma análise que o atual cenário, né, a imagem atualmente do presidente Jair Bolsonaro já não está muito favorável diante justamente dessa viagem que ele fez para Santa Catarina, enquanto toda essa situação na Bahia está acontecendo. Ele vem sofrendo críticas diante disso, sofrendo críticas também por causa da vacinação de crianças, que a gente vem falando aí nos últimos dias. Nem ele, nem o Hamilton Mourão, vice-presidente, estão aqui em Brasília. Está nas mãos aí de Marcelo Queiroga resolver essa questão aqui em Brasília, e está sofrendo críticas também em relação à desoneração da Folha. Ele prometeu que ia desonerar, né, que ia sancionar essa desoneração, mas até agora, por enquanto, tudo é promessa. Esse projeto aí que prorroga essa desoneração da folha de pagamentos até o fim de 2023 ainda está aguardando a sanção do presidente, o presidente que está em Santa Catarina e passa o ano novo lá. E a expectativa é que a presidência da República mesmo confirme essa sanção do projeto por meio apenas de uma nota ainda nessa semana. Mas a gente já está na quarta-feira, né? E o que acontece? A atual desoneração da folha termina agora na sexta-feira, dia 31, e por isso essa preocupação, porque até essa sanção acontecer, essas empresas dos 17 setores da economia que mais empregam aqui no país seguem esperando por essa medida, que na avaliação deles é urgente, é muito importante para manter os empregos, para manter o emprego da população brasileira nos próximos meses, nos próximos anos. Lembrando, essa decisão de prorrogar a desoneração foi anunciada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro ainda em novembro, durante um encontro com empresários. Até então tinha uma discussão acontecendo apenas no Congresso Nacional, mas teve essa pressão por parte dos empresários, que fizeram uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente, e num evento que aconteceu logo na sequência, ele acabou anunciando essa prorrogação até 2023. A gente tem um trechinho aí dessa fala do presidente para retomar justamente o que ele falou. Nós vamos sancionar o projeto que fala da desoneração da folha. Atinge, se não me engano, 17 categorias. Isso. Okay? Isso vai ser sancionado. Antes que comece a circular notícia aí desencontrada. Essa prorrogação, Cris, ela foi aprovada no Congresso, né? O Congresso correu aí contra o tempo para conseguir aprovar ela o mais rápido possível, inclusive teve a aprovação por parte da oposição. Eu acompanhei de perto essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, que os líderes se movimentaram muito para chegar a um consenso de texto, porque até então todo mundo queria essa desoneração, claro, mas não havia esse consenso em relação ao texto que estava tramitando. E justamente para chegar nesse consenso, o que os deputados fizeram na CCJ? Eles diminuíram o texto original ali que previa essa desoneração até 2026 para 2023. Por quê? Para evitar qualquer possibilidade de veto do presidente Jair Bolsonaro. Porque como o presidente já tinha dito que queria desonerar até 2023, eles pensaram, opa, não vamos bater de frente com o executivo, vamos diminuir de 2026 para 2023 para que seja sancionado o mais rápido possível. Pelo menos essa era a ideia, mas isso não foi concretizado até o momento pelo executivo. A gente lembra, essa medida da desoneração, ela permite que as empresas substituam essa contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota que vai de 1 até 4,5% sobre a receita bruta. O prazo, a grande questão é que o prazo para essa sanção é até o dia 7 de janeiro. Mas como eu falei antes, a atual rodada de desoneração da folha vai até sexta-feira, agora dia 31. E esse espaço de tempo, do dia 31 de dezembro até 7 de janeiro, preocupa os empresários, porque eles consideram que a sanção antes do fim do ano é importante para não deixar qualquer tipo de margem para insegurança jurídica, mas por enquanto o presidente segue curtindo as férias em Santa Catarina, a presidência não emitiu qualquer nota em relação a isso, e os empresários estão aí apreensivos em relação a essa sanção, Cris. É a questão que o dia 29 de dezembro já está indo embora, né, Natália? Amanhã, dia 30.
Dia 31, praticamente ninguém mais trabalha. Eu fico imaginando o pessoal que trabalha com a programação, com o planejamento de todas essas indústrias e empresas ligadas a esses 17 setores. São setores variados, né, que são atingidos por essa medida aprovada, né, pelo Congresso Nacional. São empresas de call center, informática, sistemas, processamento de dados, maquinários, construção civil, enfim, é uma diversidade de setores aí que é atingido por essa decisão, né, do Congresso Nacional, e que agora fica com uma questão. E agora? Como é que eu faço? O ano vira daqui 3 dias. Como é que fica a minha folha de pagamentos? O que eu vou fazer com o meu orçamento para o ano que vem? Porque muda muito o cálculo tributário sobre essas empresas. A questão, né, Natália, é que o governo, a equipe econômica do governo, sempre torceu muito o nariz para essa questão, né? Em nenhum momento a equipe do ministro Paulo Guedes, ela abraçou, de fato, essa ideia que ficou nas mãos do Congresso Nacional, que, pelo bom senso dos parlamentares, se reuniram, entraram em um acordo ali e fecharam a discussão sobre esse assunto, tanto no Senado quanto na Câmara. E aí agora fica a expectativa para essa resolução e achar uma saída para o dinheiro, né? Porque sem uma previsão de recursos do orçamento, o governo está tendo que fazer malabarismos aí aos 48 do segundo tempo. Não vai ter jeito, vai ter que negociar mesmo à distância, mesmo já em recesso, todo mundo envolvido nessa questão. O pessoal vai ter que negociar lado a lado aí, o pessoal do orçamento, para ver o que faz, né? É isso, Cris. Inclusive, a gente fala, né, o orçamento de 2022 foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, né, a última votação que acontece da Câmara e do Senado para fechar o ano, para justamente encaminhar para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e esse orçamento não estava prevendo aí quase nada em relação a isso, né? E não é a primeira vez que a gente fala de desoneração da folha e também desse embate, né, desse impasse com o Palácio do Planalto. Em 2020, isso aconteceu também, o governo acabou, como você disse, torcendo também o nariz, a equipe econômica, para essa desoneração. Foi uma grande luta do Congresso Nacional, acabou sendo derrubado aí vetos do presidente Jair Bolsonaro, e tem também essa tendência de que isso se repita. Inclusive, por mais que o Congresso esteja também já em recesso desde a semana passada, a cobrança, né, por parte dos políticos continua acontecendo. Inclusive, hoje, o próprio autor do projeto da desoneração deste ano, né, o Efraim Filho, o deputado, que é líder do DEM na Câmara, né, ele falou que é juridicamente viável e economicamente imprescindível essa sanção da desoneração. Ele acabou afirmando numa nota que a não prorrogação provocaria aí cerca de 500 mil demissões, com impacto direto na quantidade de pedidos aí de seguro-desemprego, até 5 meses de custo, segundo ele colocou aí nessa nota, né, além de uma redução na arrecadação do imposto de renda sobre a folha do empregado. Ele também falou aí sobre a contribuição do empregado ao INSS, então acaba se tornando uma bola de neve caso essa prorrogação não aconteça, com um reflexo direto na economia. O Efraim, ele também colocou nessa nota que um eventual veto do presidente Jair Bolsonaro, que já tinha aí sido negociado para não acontecer, caso aconteça, né, qualquer expectativa em relação a isso seria de uma retomada econômica para o Brasil, que seria uma grande possibilidade desse veto ser derrubado na primeira sessão do Congresso de 2022, como aconteceu em 2020, já que tinha sido aí aprovado praticamente em unanimidade, tanto pela Câmara como pelo Senado Federal. Então, se tiver essa possibilidade aí, se essa sanção vier com um veto, tanto integral, que a gente acredita que é quase que impossível, como também um veto parcial, esse veto deve ser derrubado já na primeira sessão do Congresso, quando a gente voltar aos trabalhos aí do Legislativo em fevereiro. Então, a expectativa é, sim, de uma sanção integral, que o presidente não vete nenhum trecho aí desse projeto da desoneração da folha até 2023, porque teve acordo para isso, né, Cris? Então, seria o presidente Jair Bolsonaro cumprindo a palavra dele com os líderes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, que fizeram esse acordo justamente de diminuir essa vigência até 2026 para 2023, e
e o próprio presidente disse que quem se eleger aí em 2022 que vai assumir essa bomba em 2023 para continuar a desoneração. Então ele lavou as mãos em relação aos outros anos e acabou aí admitindo essa possibilidade de desonerar até 2023, mas como a gente vem reforçando, né, Cris, por enquanto o ano está acabando, a desoneração atual termina na sexta-feira e por enquanto nada de sanção do presidente. É um assunto muito importante, carece de uma agilidade maior do governo federal. Afinal, o que a gente menos precisa agora, né, Natália, é risco a esse processo de retomada, principalmente processo de retomada do emprego. A gente vem divulgando aí mês a mês, apesar da taxa de desemprego do país ainda estar muito alta, mas uma recuperação mês a mês, uma redução na taxa de desemprego medida pelo IBGE. Ontem mesmo a gente falou sobre isso aqui na programação da Rádio Bandeirantes, com mais uma queda nessa taxa, e a desoneração vai ser importante demais, porque se não vier, a gente vai ter um repique nesse mercado de trabalho que foi tão atingido pela pandemia da Covid-19.